versículos 1 e seguintes, eu quero usar como tema: quem domina a sua vida, os desejos da carne ou a vontade do Espírito? Que Deus abençoe meditar nessas palavras em nossos corações. Amém. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muito interessante esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que está em Romanos capítulo 8. Eu quero destacar os versículos 2 e o versículo 5, aonde nós lemos assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da morte, para vencermos o pecado, para vencermos os desejos da carne e vivermos no Espírito, para não morrermos novamente. É isso que diz o texto do apóstolo Paulo. Esse texto é muito rico. Desde o momento da criação, desde o momento em que Deus cria Adão e Eva, Deus nos propõe exatamente essas duas opções, esses dois caminhos dos quais o apóstolo Paulo está falando. Aqui Paulo fala de viver na carne ou no Espírito. Lá no jardim do Éden, Deus fala em vida e morte. Ele diz: no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês vão escolher o caminho da morte. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos o que aconteceu. Através dos nossos pais, através de Adão e Eva, nós escolhemos o caminho da morte pelo pecado. E é por isso que desde aquele momento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, nós perdemos a imagem de Deus, ou seja, a santidade divina. E desde ali o pecado original, ele passa a todos os seres humanos. Porque todos nós nascemos da junção do óvulo e do espermatozoide, de um pai e de uma mãe que tem pecado. Então nós não nascemos mais em pureza, nós nascemos em pecado. Algumas pessoas, ainda hoje em dia, passado tanto tempo, têm dificuldades para entender isso. Acham que a criança quando nasce é inocente, a criança quando nasce é pura, não tem pecado. Mas se nasce de um pai e de uma mãe que tem pecado, como ela poderia ser pura? Pergunta Jó: como pode ser puro alguém que nasce de uma mulher? Queridos irmãos e irmãs, se vocês pegarem duas crianças, botarem elas junto e botarem um brinquedo no meio, uma vai beliscar a outra, uma vai bater na outra, vão gritar, vão brigar, e ninguém ensinou elas a ser egoístas. Como é que elas podem ser egoístas? Porque tem pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Salário é pagamento pelo que se fez. Só morre quem é pecador. Criança morre? Morre. Então criança também tem pecado. Vamos deixar um pouquinho Deus falar sobre esse assunto. Lemos na Bíblia o seguinte: Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está falando 1000 anos antes de Jesus, ou seja, 3000 anos atrás. Ele diz desde a concepção já há pecado. Davi não tinha ideia o que era a concepção. Davi não sabia o que era o óvulo, o espermatozoide.
mas inspirado por Deus, ele assim o escreveu. Porque é Deus o autor da Bíblia e Deus não mente. E Deus diz que no momento da concepção, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam e formam o embrião, ou seja, quando a vida, já há pecado. Porque nascemos de um pai e de uma mãe que tem pecado. E se temos pecado, para Deus nós estamos mortos espiritualmente. Vamos ouvir Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5 diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 5: Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. E isso é um presente através de Cristo Jesus. Nascemos mortos no pecado e Ele nos ressuscitou na fé para vivermos, não presos mais aos desejos da carne, mas vivermos sendo dominados pela vontade do Espírito que habita em nós, esse Espírito Santo que nos é dado, esse Espírito Santo que nos dá o seu dom, que é a fé, e nessa fé nós vivemos, nós somos edificados através do uso constante da palavra de Deus, e é nessa fé que nós recebemos a promessa da vida eterna. Mas aí surge a pergunta: como é que Deus então, nós que estávamos mortos por causa do pecado, como é que Ele nos ressuscitou pela sua graça? Como é que Ele nos deu a vida? Vamos para a Bíblia. Em João 3, versículo 5, Jesus diz para o grande mestre fariseu Nicodemos o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus havia dito para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, e ele diz: como é que eu, um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse: não, é pela água e pelo Espírito que você vai nascer de novo. Você que também está morto espiritualmente por causa do pecado. Água, batismo. Lemos em Tito, capítulo 3, versículo 5. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo é o lavar que nos regenera, que nos renova, que nos dá vida, porque somos mortos espirituais, e é o batismo, lavar e regenerador do Espírito Santo. Não é uma obra do homem, e por isso muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Acham que é uma obra do homem, e por isso inclusive não batizam crianças, porque dizem: não, a criança não entende. O adulto também não entende Deus, porque para que eu entenda eu tenho que estar no mesmo nível. Se eu entendesse Deus, eu seria Deus. Por isso Jesus nunca disse: eu quero que me entendam. Ele disse: eu quero que creiam em mim. E a fé é dada pelo Espírito Santo no batismo, porque o batismo é uma ação do Espírito Santo e não do homem. Por isso que a criança deve ser batizada assim. Eu acho interessante que as pessoas que dizem: ah, mas a criança não sabe o que está acontecendo, e não atrasem no batismo por causa disso, pegam essa mesma criança e levam para ser vacinada, logo que nasceu. Ué, ela também não sabe o que está acontecendo, também não entende o que está acontecendo, só que aí eles creem que o líquido que está na vacina vai fazer efeito. Já no batismo eles acham que Deus não tem poder para atuar ali. Que isso? É Deus quem está falando, é Deus quem está dizendo que o batismo é a ação do Espírito Santo, não é uma obra humana. E é pelo batismo que nós somos ressuscitados da morte espiritual que o pecado causou em nós. Nós lemos em Colossenses 2,12:
tendo sido sepultados juntamente com Jesus no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Esse texto é riquíssimo. Ele diz que no momento do batismo eu sou sepultado para a morte espiritual com a qual eu nasci, porque Jesus perdoou todos os meus pecados, e eu ressuscito com Jesus, e ele diz, eu não preciso mais passar pela circuncisão da carne. Por quê? Porque o batismo substitui a circuncisão. Poxa, a circuncisão era feita aos 8 dias de idade. Aos 8 dias de idade, toda pessoa que nascia, todo menino que nascia, descendente de Abraão, era circuncidado, e aí o Espírito Santo fazia morada no coração e plantava a fé naquela criança. O Espírito Santo não perdeu o seu poder. E agora o batismo substitui a circuncisão. Ou seja, devemos batizar o quanto antes, para que aquela criança que nasce morta em seu pecado, também tenha o dom da fé plantado em seu coração através do Espírito Santo, como seu lavar regenerador e renovador. E aí o texto diz, nesse momento eu ressuscito, porque Cristo vive em mim a partir do momento do batismo. Colossenses 2, 12 e 13. Queridos irmãos e irmãs, aqui fica claro e fica fácil de entender, porque também lá em Apocalipse se fala que os cristãos passam por uma segunda ressurreição. Porque nascemos mortos no pecado, pelo batismo Deus nos dá vida espiritual para vivermos como cristãos com seus filhos, como seus filhos. Éramos mortos, somos batizados, ressuscitamos. Vivemos nesta vida, passaremos pela morte temporal e então ressuscitaremos para a glória eterna. Primeira ressurreição, batismo. Colossenses 2 deixou claro. Segunda ressurreição, depois da nossa morte temporal, ressuscitaremos com Cristo e viveremos. As pessoas confundem tudo isso e falam de uma vida depois da morte, de 1000 anos, onde os cristãos reinarão, porque lá no texto do Apocalipse fala em 1000 anos. Só que os números do Apocalipse são números simbólicos. Quando fala, por exemplo, em número 10, é um número completo, pequeno, um período pequeno. Quando é o número 1000, é um número completo, grande. Ou seja, nós já estamos vivendo nesse milênio, nesses 1000 anos, que começaram no momento da ressurreição. Quando Jesus morre no alto da cruz, ele grita Tetelestai, está consumado. Tetelestai era a palavra que se colocava nas notas promissórias de pagamento, dizendo está tudo pago. Quando Jesus morre na cruz, ele diz, está consumado, paguei tudo que vocês deviam, vocês não devem mais nada. E então ele ressuscita para nos dar a vida eterna. E a partir daí esse evangelho da salvação é pregado em todo o mundo. Ou seja, estamos vivendo esse milênio, esse tempo completo, que vem desde o momento da ressurreição até o momento do juízo final, onde o evangelho da graça está sendo espalhado. E por isso ali diz que nesses 1000 anos Satanás está acorrentado. Ele não pode pegar ninguém de nós e dizer, cala a boca, eu vou te levar para o inferno. Não, seu poder está restrito. Ele está acorrentado ao poder do evangelho que nos liberta e que nos dá vitória sobre Satanás, sobre o inferno e sobre a morte. É isso que quer dizer passar pela segunda ressurreição, que todos nós, como cristãos, vamos passar, porque é Cristo quem o garante. Queridos irmãos e irmãs, lemos em Colossenses 3:1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, agora buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado
à direita de Deus. Nós que não somos mais mortos espirituais, nós que tivemos todos os nossos pecados pagos, quitados na cruz, nós que conhecemos o Evangelho, pois o Espírito Santo colocou esse Evangelho desde o momento do lavar regenerador e renovador do batismo, agora vivemos uma vida como Cristo quer que vivamos, uma vida de cristãos, vencendo os desejos da carne, os desejos que Satanás sempre tenta colocar em nosso coração para nos desviar de Deus, cumprindo e seguindo a vontade do Espírito. E então eu pergunto, é assim que você vive? Como é que você vive no seu dia a dia? Como vivo ou como morto diante de Deus? Cedendo aos desejos da carne ou seguindo a vontade do Espírito? Como é que é o teu dia a dia? Mas pastor, como é que isso funciona realmente na prática? Como é que eu, como cristão, no meu dia a dia, posso estar sendo seduzido pelos desejos da carne? Vamos dar alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, se nós fizermos um churrasco em família, estaremos ali unidos, confraternizando, nos alegrando, que bom! Para fortalecer os laços de união, para comermos bem e assim por diante. Mas se de repente nos excedermos na bebida, se por exemplo começarmos a comer em comida, passarmos para glutonaria, ou se começarmos a discutir, a brigar, a fazer fofoca um do outro, nesse momento bonito de confraternização eu posso estar cedendo aos desejos da carne. Por exemplo, outro exemplo, futebol, pescaria, passeios, visitas a amigos, são muito bons. Eu posso fazer em qualquer momento, e é bom que eu os faça, para descontrair, para usar bem meu tempo, mas se eu marco exatamente esses compromissos no horário do culto, em que eu deveria estar aqui, louvando a Deus, buscando o perdão dos pecados, na palavra e no sacramento, sendo edificado na fé, na comunhão, eu estarei transgredindo o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento, que pede para eu colocar Deus acima de todas as coisas. Estarei cedendo aos desejos da carne. Na questão da mordomia, como é que eu faço a minha mordomia, a administração de tudo que Deus me dá? Dos meus bens, dos meus talentos, do meu dinheiro. Todos nós recebemos salário, ou recebemos mesada, ou pensão, ou recebemos algum dinheiro de alguma rescisão, sei lá. E nós temos direito a usá-lo na nossa alimentação, no nosso bem-estar. Eu compro casa, eu compro carro, eu compro roupas com tudo isso, eu compro alimentação, mas quanto disso, em resposta a tudo que Deus me dá, como gratidão, eu devolvo a Deus na minha oferta espontânea? Eu oferto com gratidão. Existe uma proporção equilibrada aí? Ou eu dou uma sobra, um resto, tratando Deus como mendigo? Será que às vezes eu não cedo aqui também aos desejos da carne? Outro exemplo, na questão da minha disposição de viver. Eu tenho disposição para ir na praia, eu tenho disposição para ir no cinema, eu tenho disposição para trabalhar, para galgar, subir degraus na empresa, e eu luto e eu batalho por isso. E quanto à minha disposição para trabalhar na missão de Deus, pegar cargos na diretoria, na direção, dos departamentos, será que muitas vezes eu não estou cansado?
Eu digo que eu não tenho jeito para isso, eu não tenho dons, não tenho talentos. E assim eu cedo aos desejos da carne, que lá fora me tornam muito dispostos, mas aqui na igreja, sempre com um pé atrás. Viram? Eu apenas usei alguns exemplos. E tenho certeza que vocês teriam muito mais exemplos para darem nesse sentido de desculpas, de fugas, aonde nós na verdade estamos cedendo aos desejos da carne e não à vontade do Espírito. Pergunto: quem domina as minhas decisões? Os desejos da carne ou a vontade do Espírito? Diante de Deus eu vivo como alguém que está vivo para Ele? Ou alguém que está morto, espiritualmente falando? Estou indo para onde? Para o céu ou para o inferno? Hoje, Jesus está te chamando. Neste momento, Ele está falando com você. Agora, é a hora de você viver, de você buscar vida abundante na fonte da água da vida, que é Jesus. Leve a sério o seu compromisso, porque disso depende a tua vida agora e depois na eternidade. Não deixe Satanás te seduzir, te dominar. Não voltes a morrer espiritualmente. Valorize toda a obra redentora que Jesus fez por ti e para ti, dando-te vida através do batismo, através da palavra da salvação proclamada no Evangelho. Não desperdices tudo isso. Finalizo essa mensagem com as palavras do próprio Jesus, João 11, 25, texto do Evangelho de hoje, onde ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creia e viva. O Espírito Santo dentro de você todos os dias, vencendo os desejos da carne, alimentando-se sempre mais da palavra de Deus, que vai te dar forças, que vai te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes até o dia da segunda ressurreição, quando estaremos com Ele junto na glória eterna. Amém. Criei